Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus, meus irmãos, amém? Você pode aplaudir a Jesus nessa hora? Dê a melhor salva de palmas que você puder para Ele. Aplauda Ele com força, com alegria. Aplauda a Jesus com entusiasmo. Aplauda a Jesus com vontade. Aplauda ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. Aleluia! 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 Glória a Deus. Sente um pouquinho no seu lugar, por favor. Louvar a Deus por mais esta oportunidade. Eu amo vir aqui. E principalmente hoje, 25 anos, irmãos. É bodas de prata. Glória a Deus. Que bênção, viu? Que bênção. Glória a Deus. Temos motivos de sobra para agradecer a Deus. Apesar de todas as lutas, de todas as dificuldades, de todas as adversidades, acredito que não tenha sido fácil esses 25 anos, mas podemos dizer, bata-se no peito e diga Ebenezer. Fale mais uma vez, Ebenezer. Última vez, bem forte, Ebenezer. Até aqui nos ajudou o Senhor. E Ele vai continuar nos ajudando, irmãos. Aleluia. Glória a Deus. Nós ficamos felizes por isso. Eu sempre, quando tenho a oportunidade de ministrar em aniversário de igreja, irmãos, o último foi ali na igreja Batista Lírio dos Vales, no mês de dezembro. Dezembro não. Eu não lembro o mês. Mas foi o aniversário de 28 anos da igreja. Ali no bairro da Federação. Eu sempre me lembro da palavra que Gamaliel falou. Que se a obra for de homens, ela não avança, ela não vinga, ela não dá certo. Mas quando a obra é de homens, irmãos, quando a obra é de Deus, melhor dizendo, quando a obra é de Deus, nós testemunhamos o poder de Deus, testemunhamos a obra de Deus. E para essa obra estar aqui de pé há 25 anos, nós somos convidados a reconhecer que Deus está neste lugar. E nós ficamos felizes por isso. Alegres, ficamos felizes por isso. Amém, queridos? Eu quero agradecer a Deus, quero agradecer a nossa pastora pela confiança, minha pastora, minha mãe, minha amiga, por franquear mais uma vez a oportunidade. Deus abençoe. Quero mencionar aqui, queridos, quero ser honesto, quero mencionar aqui o nome do meu bispo, do meu amigo, o bispo Fernando Bedeschi. Era para ele estar ministrando aqui, eu estar sentado ali, mas ele não pôde estar aqui. E ele me ligou, pediu para estar aqui substituindo ele. E eu disse a ele, eu não tenho condições de te substituir à altura, mas eu posso ir lá compartilhar uma palavra com os irmãos. E ele me abençoou. E a pastora Anuil também, concordou, e nós estamos aqui. Vamos orar por ele ainda hoje, amém, queridos? Glória a Deus. E nesta noite, queridos, o Senhor colocou uma palavra de gratidão em meu coração. Tem gente grata aqui? Eu ouvi dizer que gratidão é a atitude dos nobres. E eu aprendi lendo a Bíblia, irmãos, que Jesus... Ouça isso, por favor. Lendo a Bíblia, eu aprendi que Jesus, Ele espera que a gente volte para agradecer a Ele. Eu quero que você encontre na sua Bíblia, quero te pedir isso aí, por gentileza. Lucas, capítulo de número 7.
versículo de número 36. Em Lucas tem uma outra passagem que fala daqueles leprosos, passagem clássica de gratidão, mas noite o Senhor me deu uma outra passagem, e eu tenho certeza que Deus, Lucas capítulo de número 7, versículo de número 36, eu tenho certeza que o Senhor tem uma mensagem nos nossos corações. Assim que você encontrar, por favor, fique de pé, por gentileza. Lucas 7, verso 36. Nós vamos ler até o versículo de número 50. Hoje nós temos mais do que 25 razões para agradecer ao Senhor. Está escrito assim: e rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. E entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher na cidade, que era uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás aos seus pés, chorando, começou a regar seus pés com lágrimas, e os enxugava com os cabelos da sua cabeça, e beijava seus pés, e os ungia com o unguento. Quando isto viu o fariseu que o tinha convidado, falava consigo dizendo: se este fosse profeta, bem saberia quem e que lhe toca, pois é uma pecadora. E respondendo, Jesus disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Obrigado, meu amado, obrigado. Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse: dize-a, mestre. Um certo credor tinha 2 devedores. Um devia-lhe 500 dinheiros e outro 50. E não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Dize, pois, qual deles o amará mais? E Simão, respondendo, disse: tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E ele lhe disse: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para meus pés, mas esta regou meus pés com lágrimas e os enxugou com os cabelos de sua cabeça. Não me deste ósculo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu meus pés com unguento. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse a ela: os teus pecados te são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? E disse à mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Feche seus olhos e vamos orar por um minuto. Pai, nós queremos te louvar nesta noite tão especial, meu Senhor. É noite de celebração, é aniversário da igreja, meu Senhor. E nós estamos aqui com os nossos corações cheios de gratidão, meu Senhor. Nós acabamos, ó Deus, de ler a tua palavra.
Nós já te adoramos nesta noite com orações, já te adoramos, ó Deus, com louvores, já te adoramos, ó Deus, com dízimos, com ofertas, mas agora é o momento que nós nos calamos para ouvir a tua voz. E te pedimos, ó Deus, fala conosco aquilo que nós precisamos ouvir. E há de ser, ó meu Pai, que depois deste culto, ó Deus, de celebração, voltaremos para casa abençoados, edificados, restaurados, curados, ó meu Senhor. E com vontade de voltar para o próximo culto. Senhor da glória, esta é a sua hora, meu Senhor. Importa que eu diminua e que o Senhor cresça para a glória do seu nome. Assim, pois, ó Deus, nós oramos a Ti agradecidos, e a razão da nossa gratidão é a certeza da sua atenção à nossa oração, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Você pode dar um brado de glória a Deus? Sente aí, por favor, queridos. Irmãos, toda vez que a gente sai de casa para vir para um culto como este, eu acredito, com a fé que Deus me deu, que a gente não vem para a igreja assim, debalde. A gente vem para a igreja com um propósito, seja ele de adorar a Deus, seja ele de ofertar a Deus, seja ele de receber algo das mãos de Deus, seja um propósito de receber uma resposta da parte de Deus. A verdade é que há em nós uma expectativa. Até porque hoje é o primeiro dia da semana, amanhã é segunda-feira, e a verdade é que amanhã voltaremos todos nós, cada um de nós, minha pastora Ana, para o contexto das nossas vidas. Amanhã cada um de nós volta para o trabalho, cada um de nós volta para a nossa realidade, a nossa respectiva realidade. Todos nós, quando vem para um culto como este, a gente vem com uma expectativa. Mas não somos nós apenas que temos expectativa. Nós temos expectativas em Deus. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Se temos expectativas em Deus, Deus também tem expectativa em nós. Amém, queridos? Eu acabei de te dizer qual é a nossa expectativa. Quem sabe ouvir, Marcos, a resposta de Deus às nossas orações. Quem sabe receber algo da parte de Deus. Mas se essa é a nossa expectativa, qual é então a expectativa de Deus em nós? Deus tem pelo menos, irmãos, e quando eu digo pelo menos, é bom que leia-se e entenda-se, não são todas. Pelo menos Deus tem 4 expectativas em nós. Deus espera de mim e de você que nós o adoremos. Deus espera de mim e de você que nós o amemos. Entende isso? Adorar e amar são coisas diferentes. Amém? Amar é uma decisão. Adorar é uma ação. Essa mulher tem uma atitude de adoração. E geralmente a adoração é um ato explícito. Diga comigo, adoração geralmente é um ato explícito. Deus tem expectativa que nós o adoremos. Deus tem expectativa que nós o amemos. Deus tem expectativa que nós o obedeçamos. Mas Deus também tem expectativa que nós lhe sejamos gratos. Repita mais uma vez. Deus espera que eu lhe seja grato. É verdade, irmãos. Deus espera que nós, que eu e você, que a gente volte para agradecer a Ele.
Foi assim com aqueles leprosos. Quem lembra daquele contexto, daquele episódio? Eram 10, minha pastora. Os 10 recebem a cura e são orientados, vai se apresentar ao sacerdote. No meio do caminho, apenas um volta, o samaritano. E Jesus pergunta para ele, não eram 10? Por que só um voltou? Aqui está para mim aquilo que eu preciso entender. Jesus espera que a gente volte para agradecer a Ele. Um homem chama Jesus para comer na casa dele, pastor Ana. Não é Jesus que se oferece para ir comer na casa dele. É Ele quem convida Jesus para ir almoçar na casa dele. E Jesus vai, porque Jesus era uma pessoa muito bem relacionada e não fazia acepção de pessoas. Agora o que me chama a atenção é que esse homem chama Jesus para ir comer na casa dele, para ele ficar observando Jesus. As pessoas perdiam tempo, porque ao invés de aproveitar a presença de Jesus, ao invés de aproveitar a sabedoria de Jesus, ao invés de aproveitar o amor de Jesus, ao invés de aproveitar a companhia de Jesus, não, elas ficavam, muitos deles, principalmente os fariseus, ficavam perdendo tempo para ficar fazendo perguntas capciosas para o Senhor Jesus. E Jesus vai almoçar na casa dele, e ele fica, parece que querendo pegar um lapso, querendo pegar um erro do Senhor Jesus. Enquanto ele está perdendo tempo, uma mulher que a Bíblia faz questão de chamar e de dizer que ela é uma pecadora. Essa mulher se ajoelha aos pés de Jesus. Ao que tudo indica, pelo menos o texto deixa esse entendimento para a gente. Jesus está sentado com os pés para trás, porque era comum o jeito de se sentar à mesa naquela época. E essa mulher chega, até porque ela não poderia passar no meio dos homens, isso seria uma afronta dada à cultura. Jesus está sentado, apoiado com o cotovelo e com a mão direita liberada para poder pegar os alimentos e com os pés para trás. Então ela chega e se ajoelha aos pés de Jesus e ali ela começa a chorar. Ela começa a enxugar os pés de Jesus e não apenas isso, ela começa a ungir com unguento os pés do Senhor. E aqui, irmãos, é um tipo de culto que fica muito claro qual é a intenção de ambos. Qual é a intenção daquela mulher pecadora e qual é a intenção daquele homem rico, Simão. O que é que ambos têm no coração? Uma tem no coração algo muito claro que é gratidão. Gratidão pelo que o mestre faz por ela. Perdoa os seus pecados e ainda diz para ela, a tua fé te salvou. Mas o que fica claro que está no coração de Simão é que ele só quer experimentar o mestre. E o mestre propõe para ele uma parábola. Simão, um homem tem 2 devedores. E ambos não podem pagar o seu credor. Então o credor perdoa os 2. Um deve tanto e o outro deve outro tanto. Mas os 2 são perdoados. Qual você acha que vai amar mais o seu credor? E ele responde, acredito que aquele que devia mais vai amar mais. E Jesus disse, você respondeu bem, Simão. Só que você não atenta para a sua resposta. Toda vez, irmãos, que Jesus propunha uma parábola para quem quer que fosse, Jesus estava testando aquela pessoa. E a resposta que essa pessoa dava servia para ela própria. Esse, muitas vezes, era o objetivo das parábolas. Se você observar, uma certa vez um profeta falou assim com Davi, Davi, um homem muito rico em uma cidade recebeu uma visita. E ele, ao invés de pegar um animal do seu rebanho, não, ele pegou o único animal de um homem pobre. Um único animal, matou e ofereceu para a sua visita. Aí Davi disse assim, tal homem merece morrer.
O profeta disse a Davi: pois é, Davi, esse homem é você. Então, irmãos, toda vez que Jesus propunha uma parábola, as pessoas deveriam ter muito cuidado com o que ia responder, porque o que ela falasse voltaria para ela. E é bem isso que Jesus está fazendo aqui com Simão. Porque Simão responde para Jesus, disse para ele: respondeste bem. Porque neste culto aqui, Simão, eu entrei aqui, e você, Simão, não me ofereceu água para lavar os meus pés, como é costume de hospitalidade de todo anfitrião para com o seu convidado. Mas esta mulher, com as lágrimas dela, Simão, lava os meus pés. Interessante, Simão, que você não me deu ósculo, mas esta mulher, Simão, não para de beijar os meus pés. Você, Simão, não me ungiu, que é também ato de welcome, seja bem-vindo. Mas esta mulher, com um unguento, especiaria a cara, me unge. E aqui está muito claro, muito bem claro, Simão. Terminando esse almoço, esse jantar aqui, Simão, melhor dizendo, eu saio daqui sabendo muito bem quem é que é grato e quem não é a mim. Gratidão, irmãos, é algo que nós não devemos, na maioria das vezes, aprender na igreja, sabia? Eu não aprendi a ser grato na igreja. Eu aprendi a ser grato pequeno ainda na casa de meus pais. Eu não aprendi a ter caráter na igreja. Eu aprendi a ter caráter pequeno ainda na casa de meus pais. E gratidão é algo tão nobre, queridos. É o que essa igreja hoje mostra para os céus. 25 anos, Deus, estamos aqui. Eu tenho certeza que esses 25 anos não foi fácil, né, minha pastora? Mas 25 anos que o Senhor tem dito para essa igreja: eu estou com vocês. Eu tenho sustentado vocês. Eu não vou largar as mãos de vocês. Tem uma palavra em Isaías 46:4 que cabe muito bem aqui nesta noite. E eu quero que vocês abram aí, porque é Jesus bradando nessa noite aqui para vocês, queridos. Para nós, para vocês não, para nós aqui. Isaías 46:4, aleluia. Oh, aleluia. Eu vi a irmã dizendo que venha mais 25 anos. E estavam as duas aqui grávidas. Meu Deus, que aleluia, viu? Uma estava sentadinha, a outra ajudando. Uma outra ajudou e disse: esforça-te. E as duas aqui louvando a Deus. Aleluia. Até a velhice eu serei o mesmo. E até aos cabelos brancos eu vos carregarei. Olha Jesus dizendo: eu vos fiz, eu vos levarei, e eu vos trarei, e eu vos livrarei. Aquele que começou a obra 25 anos atrás, até hoje ele está aqui, e até o final ele estará. Aleluia! Aleluia! O que eu gosto em Deus, irmãos, porque Ele é o Deus do início, Ele é o Deus do meio da obra, e quando chegar lá no final, lá Ele estará. Eu vejo isso, minha pastora, em João, porque no capítulo de número 21 de João, no evangelho que leva o nome dele, eu vejo Jesus fazendo uma promessa para João que ele ia ficar. Pedro tenta se meter na conversa e Jesus diz: Pedro, fica na sua. A promessa é para João. Pedro era meio afoito, viu, irmãos?
Pedro era meio... A promessa é para João. Jesus está dizendo que João vai ficar até o fim. E Pedro, ele não vai morrer não, mestre? Jesus diz a ele, você entra em quê, João? Você entra em quê, Pedro? Está falando que todos os apóstolos, como aconteceu, morreram. Mas João agora está com 90 anos na ilha de Patmos. João é o último dos apóstolos da escola apostólica de Jesus a morrer. João não morre, irmãos, na ilha de Patmos. João morre em Éfeso, com 94 anos. E fizeram de tudo para matar o velhinho. Toda vez que eu falo dessa história, eu me lembro daquele adágio que diz assim, que vaso ruim não quebra. Mas João não era vaso ruim, João era vaso bom. Porque tentaram matar ele afogado, ele não morreu. Jogaram ele numa caldeireira de azeite fervente, ele não morreu. E ele saiu de Patmos para morrer na igreja que ele congregava de velhice. Mas o que eu quero te dizer é que Jesus fez uma promessa para ele. Lá na ilha de Patmos, deu a visão da revelação, do Apocalipse para ele. E Jesus, mesmo ele velhinho, ele foi preso porque estava pregando a palavra. Apocalipse 1, versículo 5. Por causa da palavra ele foi preso. E ele velhinho, Jesus veio a ele e se revelou a ele. O que eu quero te dizer é que Jesus, irmãos, mesmo na nossa velhice, vai continuar sendo o mesmo quando nós nos convertemos. Ele não muda e Ele é fiel. Eu sei, irmãos, porque já labuto em igreja já há 16 anos. Aliás, daqui a 15 dias... o Ministério Batista Renovado Recomeçar ali na Liberdade vai completar 16 anos. Dê um glória por isso. E apesar das dificuldades, o Senhor tem estado conosco ali naquele lugar. Não é do feitio, e Ele não faz isso, não é do feitio de Deus deixar pelo caminho aqueles que Ele chama, irmãos. E a nós, cabe a nós, irmãos, sermos gratos a Ele por todas as experiências que nós temos vivido. E mesmo aquelas experiências que muitas vezes, minha pastora Ana, nos deixam marcas. Às vezes tem experiências, irmãos, que nos marcam. Às vezes tem experiências que nos faz chorar. Às vezes tem experiências que nos faz até pensar em desistir. Mas sabe o que é que a Bíblia diz? Que o homem de Deus, Marcos, que a mulher de Deus não podem ser neófitos. Sabe o que é que Isaías diz? Eu te provei, mas eu não te provei em qualquer lugar. Eu te provei na fornalha da aflição. Mas sabe qual é o bom, irmãos? É que dentro da fornalha, Ele está lá dentro comigo e com você. Aleluia. 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 Gratidão, irmãos. É algo que, acredite, eu queria que você gravasse isso na tábua do seu coração. Gratidão é algo que para o céu. Gratidão é algo que que chama a atenção de Deus. Deixa eu te contar uma história. Você sabe que lá em Números, capítulo de número 12, fala de um episódio até um pouco desconfortável, porque é o episódio que Arão e Miriam se levantam contra a autoridade de Moisés. E eles dois começam a conversar contra o irmão, porque o irmão tinha se casado com uma mulher que não deveria ter se casado.
E eles falam assim: será que Deus só fala com Moisés? Será que Deus só tem falado através dele? E diz o texto bíblico assim: e o Senhor ouviu. Deus ouviu a conversa deles. E Deus desceu no meio da congregação. E Deus chamou os 3 para a frente da tenda da congregação. E quando os 3 vieram, Moisés, sem saber de nada, mas obediente, Deus desce e fala com eles: escute aqui Arão e Miriam. Eu tenho profetas no meio do arraial, mas quando eu quero falar com eles, eu me revelo de sonhos. Eu falo através de visão. Mas com o meu servo Moisés, não é assim. Porque com ele eu falo face a face, como um amigo fala ao seu amigo. Deus naquele dia faz distinção, porque ele ainda é assim, Deus não mudou. Deus ainda defende a vida de homem de Deus e de mulher de Deus nessa terra. Deus naquele dia fez distinção entre Moisés e todo o arraial. E olha, irmãos, eram irmãos mais velhos de Moisés. E Miriam fica leprosa. 7 dias, você conhece o contexto bíblico. Mas Moisés, irmãos, era um homem crente. Moisés era um homem convertido. Uma certa vez Deus falou assim com Moisés: Moisés, eu mato o povo e faço de você um outro povo. Moisés era tão crente, tão convertido, que Moisés disse: não, Deus. Primeiro, esse povo não é meu, esse povo é seu. E segundo, Deus, o que é que o povo vai falar de você? Que você não teve condição de conduzir o povo e por isso matou o povo. E tem mais, meu Deus, se o Senhor for matar, risca meu nome. O homem era tão envolvido com a obra de Deus que ele preferia morrer, ele preferia tirar o nome dele do que ver Deus matar o povo. Moisés era tão crente que Moisés orou por Miriam. E ele fez uma oração que eu chamo a oração de uma frase. Miriam se levantou contra a autoridade dele, mas ele orou a Deus por Miriam. Rogo-te que a cures. Eu achei essa oração curiosa. E eu fui tentar entender na Torá qual foi a natureza e qual foi a motivação, a inspiração da oração de Moisés. E os sábios da Torá dizem que a motivação da oração de Moisés foi gratidão. E isso deu um nó na minha cabeça. Porque eu esperava que a motivação da oração de Moisés fosse a relação consanguínea. Ela é minha irmã. Mas não, nada disso que a Torá vem dizendo. A Torá, os sábios vêm dizendo que o que motivou a oração de Moisés foi a gratidão. Por que gratidão? E eles dizem que gratidão porque Moisés disse para Deus, quando eu tinha 3 meses de idade, foi a intercessão dela que me fez ficar vivo. Ela intercedeu por mim junto à filha de Faraó. E porque ela falou com a filha de Faraó deixou ela ir buscar uma ama. Ela foi buscar uma ama, a minha mãe Joquebede. A minha mãe Joquebede veio e me amamentou. E por isso eu vivi. Então, eu estou vivo porque ela intercedeu por mim há anos atrás. O mundo deu uma volta e a vida dela agora depende da minha intercessão. E por isso, rogo-te que a cures. A gratidão de Moisés. Sabe do que é que eu aprendo aqui, irmãos? Que dívida de gratidão clama lá no céu, irmãos. Dívida de gratidão clama lá no céu. E eu quero te dizer, queridos, abençoe a vida de quem te abençoa.
Nunca esqueça quem um dia te abençoou. Quem um dia te deu um copo com água. Quem um dia te ajudou de alguma forma, te deu um conselho. Porque essas pessoas, quem sabe, foi um anjo que Deus enviou naquele momento para te ajudar. Agradeça a Deus por essa casa, queridos. E eu sei que você agradece. Porque é aqui que Deus escolheu para fazer habitar o nome dEle. Quantas vezes você entrou aqui neste lugar? E você entrou aqui, quem sabe, desesperado. Entrou aqui angustiado e você dobrou o seu joelho. E você falou com Deus. E os louvores deste lugar. E quem sabe a mensagem que você ouviu aqui trouxe acalento para a sua alma, trouxe resposta para as suas indagações. Quem sabe o que você recebeu aqui trouxe para você alívio. Quem aqui ama a sua igreja? Aleluia. Ore por este lugar. Abençoe este lugar. E que bom que a igreja está em campanha de jejum, né? Glória a Deus. Deus vai mover as águas, irmãos. Deus vai mover as águas. Deixa eu te dizer uma coisa. Para toda ação tem uma reação, irmãos. Essa igreja está agindo. Está movendo, está provocando uma reação do céu. O céu vai responder. Eu quero profetizar isso, irmãos. O céu vai responder. O céu vai reagir, irmãos. E vai reagir de maneira favorável. Eu quero profetizar o inesperado aqui. Eu quero profetizar aqui surpresas de Deus aqui neste lugar. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Deixa eu te falar uma coisa. No ano de 2011, melhor dizendo, 2011, eu e a minha esposa, nós ficamos um pouco frustrados porque nós queríamos muito uma coisa e não aconteceu. E às vezes, irmãos, nós como seres humanos que somos, nós somos dados a paixões. Tiago fala isso, né? Às vezes é dureza, não é fácil você ver acontecer no vizinho da direita, no vizinho da esquerda, mas não acontece com você. E você tem que pedir a Deus graça. Você tem que pedir a Deus que Deus não me deixa ficar com inveja, meu pai. E foi mais ou menos algo que aconteceu assim, né? No ano de 2011, os irmãos foram lá na viagem e nós queríamos muito ir, nós não fomos e ainda ficamos aqui tomando conta da bagagem, né? O telefone tocou e disse: olha, você vai ficar aqui pregando, vai ficar aqui de segunda a terça. E a gente, tá bom, fazer o quê? Prova de Deus, irmão, para ver se a gente realmente ia aceitar e não murmurar, porque ainda tem isso, viu, irmãos? Aceitar de bom grado e não murmurar. E nós fomos. 2011. 2012, porque tivemos essa postura, o Senhor nos abençoou, nós fomos. E fomos com muito esforço, com muita dificuldade. E Samuel, que era um garotinho de 4 anos de idade, Samuel juntou umas moedinhas para a nossa viagem. O pai acho que dava umas moedinhas ali para ele comprar um pirulito, alguma coisa. Ele juntou. 4 anos de idade, irmãos. Quando a gente foi viajar, ele disse ao pai para dar a gente para ajudar na nossa viagem. R$1,25. Irmãos, eu falo, me dá vontade de chorar, irmãos. Porque só Deus faz isso, irmãos. R$1,25.
várias moedinhas de 5, de 10, O pai me trouxe, me deu um saquinho. Eu disse: aqui é que Samuel disse que é para ajudar na sua viagem. Eu aceitei a oferta. Nós viajamos. Quando nós chegamos na Espanha, voltando, eu entrei numa loja para comprar uma lembrança para o meu pai. Meu pai gosta muito do time. Meu irmão gosta muito do time Real Madrid. Eu fui comprar para ele um gorro do Real Madrid. Dentro da loja, o meu pai, o meu Deus falou assim: não se esqueça de Samuel. E nós estávamos já com um pouquinho de dinheiro, mas deu para comprar uma camisetinha de 8 euros para ele. E nós trouxemos uma camisetinha para ele. E chegamos aqui, demos para ele uma camisetinha de gratidão para ele. Porque ele semeou na nossa viagem. 1,25. Eu disse: que semeadura boa, viu? Porque 1,25. Sabe quanto é 8 euros? E hoje ele é um garoto de 19 anos, irmãos. Mas ele guarda essa camisetinha. Era 4 anos, desse tamanho era. Ele guarda essa camisetinha até hoje. Sabe por quê, irmãos? Porque gratidão clama aos céus. Uma oferta de R$1,25, que aquele menininho teve uma inspiração para abençoar os pastores dele. E lá na Espanha o Espírito Santo de Deus falou: não se esqueça de Samuel. Então vale a pena, irmãos, você abençoar a vida de alguém. Eu não sei quem você pode abençoar, eu não sei quem você pode, o que você pode fazer, mas abençoe a vida de alguém e seja grato a quem abençoa a sua vida. Porque gratidão, irmãos, é uma atitude dos nobres. Jesus deixa claro aqui para esse homem que, quem sabe, era um homem abastado, que apesar de toda a sua riqueza, ele não tinha este sentimento que esta mulher, apesar de ser uma pecadora, está dando para ele uma aula daquilo que Deus espera que nós tenhamos em nosso coração: gratidão. Seja grato a Deus, querido, pelo ar que você respira, pelo pão que você come, pela roupa que você veste, pela força, pela saúde, pelo vigor que há em seu corpo, pelo trabalho que você tem, por tudo que você é. Seja grato a Deus, porque tudo que temos, tudo que somos, vem dele, o Pai das luzes, que não muda e em quem não há sombra de variação. Aleluia, aleluia, louvado seja teu nome, Jesus. 25 anos desta igreja, 25 anos de vidas aqui restauradas, 25 anos aqui de famílias sendo abençoadas, 25 anos aqui de pessoas sendo alcançadas, 25 anos aqui, que o nome do Senhor tem sido glorificado aqui neste lugar. E você faz parte dessa história. Eu encerro essa reflexão breve, irmãos, lhe contando só mais um testemunho. Eu sou muito apercebido, minha pastora, sobre essa questão de ser grato. As pessoas que já me abençoaram, que já passaram pela minha vida, que já me ajudou de alguma forma. Quando eu tinha 8 anos de idade, eu tinha muita dificuldade no ensino fundamental. E minha irmã estudava junto comigo, era muito inteligente. A minha irmã, chegamos numa escola e ela ia ser... Nós íamos estudar na mesma sala, na segunda série do ensino fundamental.
E eu dependia muito dela porque eu tinha muita dificuldade no meu desenvolvimento na escola. E ela não, ela era muito inteligente. Então a escola percebeu que ela tinha condições de ir para a 3ª série. E eu ia ficar na 2ª série. Então eu chorei muito para ela não ir, mas ela terminou indo para a sala de cima, eu fiquei na sala de baixo e eu tive muita dificuldade. Então meu pai resolveu me colocar na banca. Quem aqui é do tempo da banca? Porque inventaram um nome assim de reforço escolar. Eu sou do tempo da banca. Quem aqui é do tempo da banca? Ainda bem que eu não estou sozinho aqui, viu? E aí meu pai, para não me deixar sozinho na banca, matriculou ela também na banca para poder compensar. Tudo bem, ela não vai ficar na mesma sala que você, na escola, mas ela vai para a banca com você. Minha irmã não precisava tomar banca, mas ele matriculou ela na banca também só para ela me fazer companhia e para compensar. Então nós ficamos na segunda série, na 3ª série, na 4ª série, até que eu pudesse desenvolver no ensino fundamental. O tempo passou, graças a Deus eu consegui acompanhar e fui indo. Graças a Deus nunca perdi, nunca repeti de ano, nem no ensino fundamental, nem no ensino médio, enfim. Ingressei na faculdade, formei e chegou o dia da formatura. E quando fui formar, eu tinha direito a 22 convidados. Quando eu fui fazer a lista de convidados, eu tinha pelo menos umas 50 pessoas para convidar. Então nós começamos a fazer uma lista, porque não dava para levar todo mundo, tinha família, tinha igreja, tinha tanta gente. Tinha pessoas do trabalho, tinha tanta gente para convidar, não dava para convidar todo mundo. Mas no meio dessas 22 pessoas que eu tinha para convidar, o Senhor me fez lembrar daquela professora da banca, lá do ensino fundamental. Porque era um evento que tratava da minha vida acadêmica. E o Senhor me fez olhar quem eram as pessoas que passaram pela minha vida e contribuíram para a minha formação acadêmica. E Deus, irmãos, é um Deus que não deixa ninguém para trás. Não deixa ninguém para trás. Até ela ficou surpresa, nem imaginava e nem esperava. Até ela ficou lisonjeada, porque já tinha tantos anos que eu não me comunicava com ela. Mas eu fiz questão de pessoalmente levar um convite e entregar nas mãos dela. E ela me agradeceu por tamanha honra e lisonja. Eu disse para ela, para mim vai ser uma honra ter você no dia da minha formatura. Porque hoje eu me formo na graduação, mas você fez parte da minha história lá no ensino fundamental, quando eu ainda estava aprendendo o beabá. Quando eu ainda chorava porque eu não sabia aquela lição. E você teve paciência para me ensinar. Então hoje eu quero que você participe desse momento especial na minha vida. E eu pude ter a oportunidade de demonstrar para ela o quanto eu sou grato a ela por ela ter participado da minha vida. Então hoje é um dia como esse, irmão. Fique de pé no seu lugar, por favor. Hoje é um dia como esse. Eu cheguei aqui e encontrei a pastora Ana. Ela não estava de joelho, ela estava deitada aqui, adorando a Deus. E a leitura que eu fiz foi essa. Gratidão a Deus por esses 25 anos. E honestamente, queridos, como eu já falei, talvez em cada capítulo desses 25 anos, talvez tenha momentos que, quem sabe, você prefira até apagar. Mas ainda assim, sejamos gratos por cada um desses capítulos. Deus tem um propósito em cada história, em cada evento, em cada momento, em cada coisa que aconteceu nesses 25 anos.
Nada que aconteceu foi de graça, nada que aconteceu foi de balde. Deus sabe de todas as coisas e Ele está escrevendo a história dessa igreja, a história deste povo que aqui habita. E Ele não vai deixar ninguém para trás. Deus está no controle absoluto, Deus está no leme dessa história. E Ele sabe que está levando esse povo para um lugar seguro, para um lugar de águas tranquilas. Então, nesta noite, meu Senhor, recebe a nossa gratidão. Recebe, meu Senhor. Recebe o nosso abraço. Recebe o nosso beijo, meu Senhor. Fechamos os nossos olhos e quem sabe lembramos desde o início. Quem sabe Deus tem pessoas aqui desde o primeiro ano, o segundo, o terceiro. Pessoas que chegaram no meio dos anos. Meu Senhor. Mas, ó meu Senhor, estamos aqui nesses 25 anos celebrando o Senhor. E nesta noite, ó Deus, queremos erguer um cântico a Ti, Senhor. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Pai, recebe a nossa gratidão, meu Senhor. Recebe a nossa gratidão por esses 25 anos. Aleluia, glória a Deus. A tua igreja está de pé, Senhor. A tua igreja está aqui, meu Pai, pregando a tua palavra, Senhor. A tua igreja está aqui, Senhor, celebrando o teu nome, Senhor. Tua igreja está aqui, ó Senhor. A cada mês, Senhor, lembrando de Ti através da ceia, pregando a Tua palavra, assistindo as viúvas, ó Deus, obedecendo o que está escrito, se esforçando para Te ser fiel, Jesus. Continua, meu Senhor, com as Tuas mãos estendidas sobre este lugar. Continua a dar ordem aos Teus anjos ao nosso respeito, Senhor. Continua, meu Senhor, ordenando as Tuas bênçãos sobre este lugar, Jesus, sobre as famílias aqui representadas, Pai. Continua a sustentar a Tua serva, meu Pai. Continua a dar a ela, meu Deus, estratégias. Continua a dar a ela direção.
Continua a levantá-la na força do seu poder, meu Senhor. Continua, meu Deus, a dar a ela, meu Pai, tudo o que ela precisa, meu Senhor. Em nome do Senhor Jesus, é que nós oramos e te agradecemos. Você pode gritar amém? Você pode aplaudir a Jesus mais uma vez? Glória a Deus.